pessoal! Oi pessoal, tudo bem? Hoje estamos seguindo com a próxima lei, que é a lei de causa e efeito, e eu vou ler um trecho do livro Kybalion para a gente fazer essa introdução. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado para uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Muito interessante. O que você pode nos dizer sobre isso? Essa sexta lei é basicamente a continuação, todas se interrelacionam, né? Isso é muito interessante. Mas essa lei, ela dá um certo protagonismo, porque quem olha de fora parece que ela assusta um pouco, né? Você vai... lei parece implacável, né? Inegociável, mas não. Ela dá um certo protagonismo, porque mostra que a gente é o artífice, que fala, né, de nosso próprio destino. Então, a gente vai colher o que a gente plantar. Então, dá um protagonismo muito grande. E essa lei diz que é contínua, ela tem uma certa continuidade. Então, não dá pra gente simplesmente começar a fazer algo hoje e no futuro já vai alterar, amanhã já vai mudar. Não é imediatamente, Não né? é imediatamente. Tem uma sequência de eventos que precisam acontecer. Isso, né? porque a gente não tá plantando agora que a gente se tornou consciente disso. Não, a gente planta também inconscientemente desde o passado lá. Então, os eventos agora, que estão acontecendo agora, vieram de um passado que a gente plantou. Então, a gente tá colhendo, mas a gente tem o livre-arbítrio de mudar a plantação agora, para no futuro acontecer algo diferente. Então, nós não podemos escolher o que nos acontece agora, mas nós podemos escolher agora o que vai acontecer no futuro, né? Mudando a plantação. Ou seja, a lei é implacável para as coisas que nós já fizemos, mas nós temos o livre-arbítrio, ou a liberdade, né, de escolher o nosso futuro. Então, aquilo de que existe um destino, como que você vê isso? A gente não falou sobre isso, né? Verdade. Mas o destino, ele é a gente que faz. Então ele já está acontecendo, mas ele não é fixo ali. A gente pode alterar ele de acordo com as nossas atitudes e com o nível de consciência que a gente vai colocando também. Porque a lei ela vai acontecer, a gente querendo ou não, estando consciente ou não. Então, a gente mudando agora a plantação, a gente vai alterar. E também o nosso destino pode ser negociável. Por exemplo, o efeito pode ser negociável. Que a causa ela vai ser sempre proporcional ao efeito. Então, se a pessoa começa a alterar a causa, as suas atitudes, começa a ter empatia, a ajudar os outros, a fazer bem para a natureza, fazer bem para o seu corpo físico, por exemplo, ela vai colher, vai estar plantando um destino proveitoso, um destino bom, porque ela está alterando agora isso. Muito interessante. E você, o que você acha? Pois é, eu vejo assim também, né, que existe, vamos dizer assim, existe o que é predeterminado, que corresponde lá à nossa consciência que a gente falava, né? Então existe, vamos dizer, um caminho da nossa essência, da nossa consciência. Porém, com as nossas, vamos dizer, a escolha que foi dada, né? O homem muitas vezes escolhe algo que não está de acordo com a sua consciência. Né? E por isso vem essa lei cobrando, né? Mas se nós, vamos dizer, nos aproximamos desse nível superior, dessa consciência mais desperta, desse viver o momento, desse do praticar a bondade, né? Bondade não naquele conceito do bem e o mal, porque a gente viu que era relativo, né? Mas no sentido de respeitar essas mesmas leis, né? Então a gente vamos se aproximando do que deveria ser o nosso destino, né? Que seria, tem uma frase da Bíblia, né? Que diz assim, Pai, que faça a tua vontade e não a minha, né? Quer dizer, qual é esse Pai? É o nosso ser, a nossa consciência, é o que tem de melhor em nós, né? De divino, de perene. Então, se nós fazemos, como humano, como pessoas, fazemos a vontade do nosso Pai, nós vamos colher, imagine que bons frutos, né? Mas se nós desviamos disso, né, que é o nosso próprio destino, né, nós vamos colher maus frutos. Não sei se bons ou maus, mas vamos dizer assim, você não vai plantar banana e colher morango, não vai plantar batata e colher maçã. Então, quer dizer, você vai colher o que você vai plantar. Né? E como fazer essa escolha? Buscar esse estado mais consciente, né? Cada vez mais consciente para fazer essas escolhas, no caso. Né? Então, essas escolhas vão determinar a semeadura, que a semeadura ela vai vir de acordo com
o nível da consciência da pessoa. Uhum. Se ela planta inconsciente, ela vai colher da mesma forma. E essa lei da ação e consequência tem a ver com a lei do karma também. Que a lei do karma normalmente a gente vê como algo negativo e protesta, né? Em vez de compreender o porquê que veio uma consequência. Mas toda consequência tem Transfundo, tem uma causa, né? uma causa. Uma causa. Então, a lei do karma, na verdade, ela tem muito para nos ensinar também. Porque se veio uma consequência, tem algo ali que a gente precisa aprender, que a gente pode tirar um proveito ali. E aí a gente transcende essa lei, ela para de ser mecânica e começa a ser consciente. Que aí é a nossa consciência exercendo a melhor ação, porque a consciência sabe o que fazer na hora que fazer. Então, por isso que ela transcende o bem e o mal. Porque vai ter hora que vamos precisar fazer algo que pode ser considerado negativo, mas vai ter um transfundo que vai elevar ali as pessoas. Então, por isso que é relativo. Sim, sim. E me fez pensar assim que o karma em si, ele não é negativo, né? Ele é uma cobrança. Então, se nós temos com que pagar, nós temos que ficar felizes, né? Quer dizer, se tem com quem pagar, paga e sai bem nos negócios, né? Quem não tem, paga com dor e sofrimento, né? E mesmo essas dores e sofrimentos, se nós entendemos, fizemos consciência que é o resultado de uma ação, né, vamos dizer, de um plantio que eu fiz, que eu estou colhendo, isso vai, dessa forma que vai se extrair luz, né? E isso é diferente da pessoa aceitar as coisas ruins, o sofrimento e achar que tá tudo bem, não é nesse sentido, né? Se eu não estou bem, eu devo melhorar, eu vou buscar uma saída, uma forma de mudar né, aquela situação. Mas compreender que aquela situação apareceu na minha vida, não, né, foi porque eu busquei, não conscientemente, eu busquei provavelmente inconsciente. Nada né? é um acaso. Nada é por acaso, né? Então essa lei da causa e efeito nos leva a pensar e refletir sobre isso. Que se eu estou colhendo algo bom, que bom, quer dizer, eu plantei aquilo. Então você vai se permitir viver coisas boas e felizes, né? Porque também você teve, vamos dizer assim, teve mérito para isso, né? E nos dá muita força de vontade mesmo de seguir plantando coisas boas, porque por saber que em algum momento nós vamos colher. Sim. Né? Nada escapa à lei, como diz ali, né? É verdade. E talvez o karma ele não é negativo, mas ele é o resultado de alguma desarmonia, porque a própria criação é harmoniosa, harmonia. é amor. Então, se a pessoa começa a sentir um desamor, uma desarmonia, ela meio que se separa dessa sensação de unidade e começa a se tornar egoísta. E aí isso vai gerar consequência, porque a pessoa mesmo que está plantando aquilo. Então, até aqui no livro diz, né, que nós temos que nos tornar causas em vez de efeitos. Então, o próprio efeito ele já é uma mecanicidade, uma inconsciência, quando a gente não compreende a causa. Então, se a gente compreende o porquê daquele efeito, aí a gente vai lá na raiz do negócio e extrai luz, como a Ana falou. E aí transcende a lei e ela começa a ser uma lei conscientiva. E aí a gente começa a se tornar causa, a plantar consciente. Sim, e dizia, né, no estudo assim que qual que é a diferença de uma pessoa comum para um mestre, né? O mestre da vida. Porque esse mestre, ele se deu conta dessas leis, né? Usa essas leis a seu favor e se torna o que você falou agora, que é a causa e não o efeito. Então, promove efeitos, né? Promove, ele planta, né? E não é o que é plantado, vamos dizer assim, né? Não é o efeito da situação. Sim. Então, seria como o jogador do xadrez, não as peças do xadrez, não o peão, né? Então, bem interessante essa ideia, né? E um mestre realmente é algo misterioso, né? Porque a gente às vezes não compreende o que é uma maestria. E parte desse princípio de seguir essas leis, de ser o autor da própria vida, né? E o mestre, ele é uma pessoa que se tornou pura consciência, né? Ele não tem mais aquele egoísmo, aquele ego que faz você se sentir separado. Então ele se torna um canal, um instrumento da luz. Sim. O que mais que nós temos para falar? Bom, pessoal, acho que a gente vai ficar por aqui, então, dessa lei, porque ela é bem simples, assim, o que a gente plantar, a gente vai colher. E não tem muito para onde ficar girando. O que me chama atenção também é isso de todas as leis, elas atuam, né, ao mesmo tempo, vamos dizer assim. E uma está correlacionada com a outra, né?
Você pensa, ah, vamos focar nessa lei, mas você percebe que ali também está atuando a lei da vibração, da ali também está a correspondência, né, a lei do mentalismo. Sim. Então todas as leis, é impressionante, né? Eu fico pensando esse Hermes, né, Trismegista, que grande ser, né, para poder identificar isso, trazer. Então ele é um exemplo desse mestre que nós falamos, né? E quanto disso que ele deixou não influencia nas atitudes, nas mudanças, né, vamos dizer assim, nos próximos passos de uma humanidade, por que não dizer, né? Isso é a lei da causa e efeito atuando. De causa e efeito, né? Então ele deixou algo que depois vai colher, né? Sim, então o que será que a gente está deixando, né, para o mundo, para as pessoas que vão vir depois? Toda a nossa ação, por mais pequena que seja, por mais que seja uma emoção, um pensamento, vai ter impacto no seu mundo interior e no mundo exterior também. E fica o convite, então, para a próxima lei, e última, né? E última. Que é a lei do gênero. Isso. E a lei do gênero tem a ver com a causa e efeito, porque para existir uma causa, um plantio e gerar esse efeito, tem que ter um princípio masculino e um feminino para que ocorra a criação. Exatamente. Até lá, então.